aplicando na China. Deixando de fabricar, desativando seu parque fabril e fabricando na China. No futuro, nós vamos ficar refém da China. Dependendo até da mão de obra chinesa. Aliás, nós já estamos refém, não sei se você já ouviu falar em terras raras. Né? Terras raras são algumas terras que produzem alguns tipos de minérios raros, por exemplo, nióbio, né? Desculpe se eu estiver falando alguma besteira, porque não é minha especialidade aqui falar o Lacídio Moraes descobriu agora. Então, veja bem, parece que em matéria de terras raras, a China tem lá 99% das reservas, está lá. E ela agora, o que ela fez? Ela aumentou o preço desse produto e que impactou nas lâmpadas fluorescentes. Por exemplo, no mundo inteiro teve um aumento nas lâmpadas fluorescentes aí, 30% a 40%, por causa da matéria-prima, só ela tem. Então imagine quando todo mundo desativar suas indústrias no mundo inteiro, porque sai mais barato fazer na China, e a China fala assim, bom, acabou a brincadeira, agora eu vou aumentar em 50% tudo. Né? Como nós vamos ficar refém? Inclusive está acontecendo isso no Brasil, né? O Brasil está desindustrializando. E isso é uma preocupação que o governo devia ter, rapidamente começar a ver essa questão, porque muitas indústrias hoje já não estão mais fabricando aqui, estão fabricando na China e trazendo de lá para cá. O senhor botou o dedo na ferida da transformação econômica do mundo. E essa transformação trouxe também para o direito uma nova perspectiva de trabalho e uma nova visão de mundo. Como é que o direito pode se encaixar nessa nova ordem econômica mundial? Veja bem, o que acontece? Com essa formação de grandes blocos, né, a tendência é o direito começar a se unificar. Por exemplo, na Europa você tem lá um direito na Inglaterra, um direito na França, um direito como aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem uma legislação, por exemplo, que é a de Estado, né? Você tem 27, você tem a legislação da União, você tem a legislação dos Estados, são 20 Estados diferentes, e depois você tem mais 5.465 municípios que também têm sua legislação própria. Então vê como é difícil algum tributarista entender de toda a legislação do Brasil. Aliás, eu costumo falar muito de um artigo de Juliano Martins, que ele diz que o sistema tributário brasileiro é tão complexo que quem disser que conhece todo o sistema tributário, ou é um mentiroso ou um gênio, ele nunca encontrou um gênio. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho várias parcerias, eu só conheço 10% do tributário, porque eu tenho mais de 150 parcerias no Brasil. Mas tem pessoas que se dizem que entendem tudo. Dominam tudo. E é muito comum a empresa falar, não, eu já tenho tributarista. Só que ele não precisa ter um tributarista, ele precisa ter 50 tributaristas para poder atendê-lo adequadamente, de tão complexa é a nossa legislação. E no mundo também, você tem uma coxa de retalho de tributações, né, de legislações, que a tendência no mundo é começar a formar, né, através desse bloco. Por exemplo, o mercado comum europeu tem uma legislação só, que é muito difícil você, né, quando as empresas que estão hoje em vários países, elas têm que contratar, por exemplo, profissionais em cada país para poder dar uma assessoria. Eu mesmo dou muita assessoria para empresas estrangeiras, porque elas chegam aqui e a legislação daqui é muito mais complexa, por exemplo, do que os Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos tem lá uma Constituição com poucos artigos, né, e nós temos aqui uma Constituição com mais de 200 artigos, que toda hora está sendo modificado, não sei quantas emendas, nós já estamos na emenda constitucional número 62, então toda hora vai mudando, então fica quase que impossível. Mas os advogados americanos começaram a tentar entrar no Brasil e a OAB está resistindo à entrada deles, não é verdade? Veja bem, a OAB, na realidade, ela tenta fazer uma reserva de mercado. O próprio exame da ordem, né, já é uma reserva de mercado, né, que agora eu já venho questionando o exame da ordem há muitos anos, falando que o exame da ordem é incondicional, e agora parece que aí um promotor de justiça questionando o exame da ordem. Já teve alguns juízes que deram algumas decisões dizendo que o exame da ordem é incondicional, e é mesmo, porque, veja bem, você se forma e depois você não pode exercer sua profissão. Aliás, eles alegam que as faculdades são muito ruins, né? E aí a gente tem que cobrar que o MEC feche essas faculdades ruins, que já está fazendo, inclusive, porque o MEC agora, se ela não tem uma nota mínima lá no Enem, ela não fecha, porque aí prejudicaria quem já está cursando. Ela não deixa abrir novas vagas naquele curso, por exemplo, direito. A pessoa tinha 200 vagas
por semestre. Ela não autoriza mais até que a faculdade atinja um ponto satisfatório de desempenho. Isso é o ideal, porque você não prejudica interesse que pessoas que já estão no meio do curso, né? E o exame da ordem é pior, você se forma e de repente você é bacharel. Né? Você não pode exercer. Não é nada. Não é nada. É pior que estagiário, porque quando você é estagiário antes de se formar, depois quando você se forma, você não pode ser mais estagiário. Aí você não é nada, né? Não é nada. É pior. Pior. Era melhor que você não tivesse se formado e continuasse como estagiário. Essa questão da OAB é uma coisa muito engraçada. No Brasil, um país de bacharel, através da história, depois criaram-se alguns feudos, famílias que as pessoas que são da família acabam tendo clientela. Isso dá no lado de advogado, lado de dentista, lado de médico e tal. Como é que você pode incorporar novas gerações talentosas no mercado de trabalho? Hoje mudou um pouquinho, porque o que acontece é o seguinte: antigamente a pessoa se formava e ela ia exercer uma profissão liberal ou montava algum negócio, né? Nós tínhamos a classe média, por exemplo, a pessoa montava uma empresa e gerava 10 empregos. Hoje a pessoa se forma, ela quer ser funcionário público, né? Então, se todos forem funcionário público, vai ser uma maravilha. Só que quem vai sustentá-los, né? Para ter um funcionário público, tem que ter o outro empreendedor na outra ponta. E hoje a gente vê o jovem, ele se forma e ele quer fazer uma carreira pública, ou ser um defensor público, ou quer ser um juiz, ou quer ser alguma outra coisa, quer ir todo mundo para o serviço público. Isso é muito ruim, né? Porque, na realidade, o Estado já está muito inchado. Você vê agora aí uma série de greves, aí o pessoal querendo melhores salários, e já o salário não é tão ruim se você comparar. Por exemplo, você pega, às vezes, um analista aí no sistema judiciário, ganha 5, 6 mil, quando tem muito advogado trabalhando por R$1.000. Sim. Entendeu? Ou engenheiro trabalhando. O engenheiro hoje não está numa posição um pouquinho melhor, né? Porque com essa quantidade de obra, está com falta de engenheiros, então deu uma melhorada no salário. Mas você vê o serviço público, se você comparar algumas carreiras, principalmente o judiciário e outro pessoal que está pedindo aumento de salário, não está tão ruim o salário se comparar com a iniciativa privada. Então, fora que eles têm estabilidade, uma série de vantagens. Então, hoje todo mundo quer ir por coisa. Então, aquela história de pai para filho, hoje já deixou de existir. Não é uma profissão liberal, é uma profissão muito sacrificada. Olha, o nosso tempo está esgotando, mas eu não posso deixar de dar o endereço para aqueles que queiram cuidar desse tipo de problema que o Dr. Décio Ambrosio é especialista. Ou seja, as falcatruas que as empresas de telefone, bancos, luz, água fazem com o contribuinte. Quem quiser contratar serviço, o consumidor, na verdade, quem quiser ter contato com o senhor, para onde deve se... O nosso telefone é 011 5522 7266. Repete, por favor. 11 5522 7266. Tem um site? Temos, o site é decioambrosio@decioambrosio.com.br. É muito difícil. Aliás, esse é o e-mail. O site é www.decioambrosio.com.br. Bem, www.decioambrosio.com.br. Ambrosio com Z. Ambrosio com Z. Com Z.